Então, sejam todos muito bem-vindos na nossa jornada do chinês. A nossa jornada dessa vez está um pouco diferente. A gente vai ter uma jornada de 2 dias aqui, 2 encontros, mas não significa que ter pouco encontro a gente vai ter pouco conteúdo. Muito pelo contrário, a gente vai ter muito conteúdo e espero que todos aproveitem bastante. Eu queria saber primeiro, todo mundo está com material em mãos? Tem alguém que não tem o material? Como é que tá por aí? Todo mundo já tem o material? Sim, a Fernanda disse que sim. Deixa eu ver, a Ju também disse que sim. O material ficou muito lindo, né? Gente, modéstia à parte, mas assim, eu sempre faço material no Word. E aí, dessa vez, eu resolvi fazer diferente. Eu falei assim, que tal fazer no Canva? E aí, eu fiz todo um designer diferente, tudo diferente, para dar um ar diferente para a nossa jornada. Que eu espero que todos aproveitem bastante. E assim, o material, ele, na verdade, é um apoio para a gente ter alguma coisa para anotar, alguma coisa para olhar, mas de fato a aula aqui em si que é mais importante do que ter o material apenas, porque é com a aula que a gente tem a explicação, a gente tem as atividades, entende melhor, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí vocês também me sinalizem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela, se tá tudo direitinho aqui. Ok, então, e quem quiser ligar a câmera também para a gente se ver, hoje, bem que eu estranhei, porque nas nossas aulas ao vivo dos alunos, eu vejo todo mundo e tal, todo mundo liga a câmera, mas eu acho que hoje eu estou só me vendo porque eu sou a única de câmera aberta. Vocês, se quiserem aparecer, para não me sentir tão sozinha, eu vou agradecer bastante. Então vamos lá. Ó, a nossa jornada do chinês esse ano, ela é um pouco diferente das outras jornadas que eu já fiz antes, né? E é uma jornada para a gente descobrir novos caminhos, né? Novas oportunidades. Eu sei que alguns de vocês já participaram de outras jornadas, tem algumas pessoas aqui que, inclusive, já são os alunos do Mandarim Coelhin, mas que estão aqui para aprender mais, para revisar. Então, assim, a jornada ela foi feita para a gente que, se você ainda não sabe nada, você construir a base do chinês aqui. Eu garanto que em 2 aulas você já consegue ter uma base muito boa do idioma. E para quem já sabe, né, quem já estuda um pouquinho, também ele é ótimo para revisar, para sempre consolidar alguma base do conhecimento e ela ficar cada vez melhor. Por exemplo, a parte da pronúncia que a gente vai trabalhar hoje, você conseguir já perceber melhor os sons. E para quem ainda não conhece os tons, começar a aprender os tons e começar a fazer essa diferenciação, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu acho que não passou o slide. Peraí. Deixa eu me apresentar. Eu estou compartilhando minha tela. Peraí. Ué. Eu passei o slide, mas ele não passou. Ah, tá. Passou agora. Então, primeiro de tudo, né? Quem sou eu? Eu fiz a nova trend do ChatGPT. Agora eu uso bastante o ChatGPT. E daí eu fiz a nova trend agora, que é para você fazer uma imagem em caricatura sua, para você, baseado no que você conversa com o chat, ele fazer uma caricatura sobre você. E daí ele gerou essa imagem que me representa bastante, porque aqui ele tem o mapa da China, Zhongguo, aqui Brasil, tem um quadro, tem a bandeira de Taiwan e tem aqui eu de jaleco e umas cadeirinhas de criança, porque atualmente eu sou fonoaudióloga e eu acho que isso é um grande diferencial, porque muitas pessoas vêm assim conversar comigo para ter aula particular ou em grupo, porque eles falam que pelo fato de eu ser fono, ajuda bastante essa parte da pronúncia, da fonética, movimento dos lábios, língua, bochecha, que é o que eu trabalho bastante na parte da fono. Então, eu sou formada em fonoaudiologia há muitos anos, eu não lembro mais quanto, mas quando eu me formei eu não atuei na área. Eu acabei optando pela área acadêmica, então eu fiz mestrado e ano passado eu terminei meu doutorado. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar aulas de mandarim, muito nova, acho que com uns 15 anos de idade, lá na loja dos meus pais, em Friburgo, que é a cidade onde eu vivi a vida toda. E aí lá a gente tinha uma loja, e lá na loja meus pais cederam, assim, não cederam, né? Eles pegaram o estoque, colocaram uma mesa e falaram assim: ah, tem gente perguntando se você dá aula de chinês, então você não. Tá. Daí meus pais acabaram pegando
assim, umas pessoas que estavam interessadas e eu comecei a dar aula assim. E aos poucos eu fui aumentando as pessoas, né, a quantidade de pessoas, comecei a dar aula em turma presencialmente e depois que surgiu o curso Mandarim Coelho em 2019, ali no meio do caos da pandemia, onde a gente vivia um momento de incertezas, né? Eu acho que todo mundo vivenciou esse momento em fases diferentes da vida, mas que impactou igualmente. E aí, na época da pandemia, como muita gente ficava em casa, e a China também estava em ascensão, apesar de todos os boatos de que a China que criou o coronavírus e tudo mais, né? Apesar disso tudo, a China teve essa grande ascensão e muita gente começou a ficar interessada por aprender mandarim. E eu acredito que hoje em dia ainda existe mais potencial se você aprende mandarim. Eu tenho muitos alunos que aprendem mandarim e tem esse diferencial. E atualmente eu tenho muitos alunos que nem moram no Brasil. Tem uma aluna que mora em Dubai, então a gente sempre tem que calcular o fuso horário. Daí tem uma outra que mora na Angola. E agora mais longe que realmente na China, que é um casal que o cara é diplomata e a esposa foi junto para morar lá e vivenciar a vida lá. Então, o fuso é totalmente ao contrário. Então, assim, o mandarim realmente expande portas, né? Cria várias oportunidades, independente de onde você está. Então, a minha caminhada, né, profissional foi assim, foi acontecendo ao longo do tempo, e agora sempre, né? Agora, nos meus últimos 2 anos, eu estou conciliando esses dois mundos, de dar aula de mandarim e ser fonoaudióloga, e acaba que eu vejo que uma coisa ajuda a outra, porque a minha experiência em dar aula me ajudou muito na terapia, porque eu atendo muito criança pequena. Então, toda aquela questão lúdica, brincadeiras, que eu adoro, que vocês também vão ter brincadeiras ao longo desses 2 dias, é o que me ajuda bastante na fono. E a parte da fono de fonética me ajuda na parte aqui de mostrar para vocês onde é que a língua toca o dente, como é que vocês têm que fazer a boca. Então, tudo isso acaba complementando e foram caminhos que eu fui seguindo sem perceber muito. Então, eu acredito muito, assim, nessa ideia de você sempre pensar mais longe, você ter um objetivo, e aí, a partir desse objetivo, os caminhos da vida vão te trazendo até aqui. Então, assim, eu falei de mim, né? E aí eu quero também saber de vocês. Quais são os caminhos que trouxeram vocês até aqui a aprender chinês? E por quê, né? Quem é você e por que exatamente o chinês? Daí a gente vai fazer já a primeira dinâmica de apresentação, que vai ser assim, ó. Vocês vão se apresentar, falar o nome de vocês, de onde vocês são e por que vocês querem aprender chinês. E aí a gente vai levantar a mão, eu vou chamando por ordem, né, de nomes. E o mais legal é que nessa dinâmica, a próxima pessoa que falar vai ter que falar assim, ó, por exemplo, eu vou falar assim, eu sou a Lin, eu agora moro em Chapecó e eu aprendo chinês porque é uma língua muito rica para o nosso cérebro, para a nossa carreira, para os estudos. Daí a próxima pessoa vai falar assim: ela é a Lin, ela mora em tal lugar e ela quer aprender, ela estuda chinês por causa disso, tá bom? Então vamos fazer a nossa dinâmica e aí a gente se conhece um pouco melhor. Eu vou começar pela Kali, que está aqui no meu primeiro nome. Kali, você está podendo ligar o microfone? Oi, Kali. Se não, é Elizabeth daí. Elizabeth? Vocês estão podendo falar? Estão tão tímidos hoje que eu tô um pouco surpresa. Acho que vocês precisam se soltar ainda, né? Cadê a Kali? Ou a Elizabeth? Vocês sabem, ou vocês não estão conseguindo ligar o microfone, talvez? Ah, tá. Ok. Alguém que consegue ligar o microfone, só para eu saber se é o meu ou de vocês. Elizabeth? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Meu Ok, nome é. Oi, posso falar? pode falar. Então, meu nome é Elizabeth, eu moro em Brasília, eu tenho 75 anos. Eu sei Uhum. algumas línguas e gostaria muito de aprender o mandarim. Já iniciei uma vez e não consegui dar prosseguimento, porque eu ainda vou conhecer a China. E eu adoro a cultura chinesa e quero que com o aprendizado, um pouco que seja do mandarim, me auxilie nessa jornada. Ai, que legal. Você já tem data, assim, de quando você vai para a China, Elizabeth? Esse ano, eu Ai, talvez. Agora eu vi que tem uma proposta sua para o ano que vem, né?
E tem uma proposta. Vamos ver. Eu estou ainda decidido, porque tem que me capitalizar também para ir, porque é uma viagem cara, né? Para mim, Sim. pelo menos. Então você quer aprender chinês para poder viajar para a China e vivenciar tudo, né? Aprofundar a cultura, né, também, né? Porque eu acho que se eu for para a China, vai ser melhor eu saber o inglês, que eu já tenho facilidade, do que o mandarim. Mas Uhum. sempre é bom, facilita pelo menos para você cumprimentar as pessoas, Sim, agradecer, fazer algum claro. pedido, alguma coisa assim, né? O interagir um pouquinho que seja. Porque é uma Aham. língua realmente complexa. Mas vamos encarar, né? Vamos É isso. encarar. Então, estamos aí para isso. Muito obrigada, Elizabeth. Agora a Evelyn. Daí a Kali, que não conseguiu ligar o microfone, pode mandar mensagem sim, tá bom? Daí, cadê a Evelyn? Você pode falar? Vocês sabem onde liga o microfone? Ali no desenho do microfone. Daí vocês têm que apertar para conseguir falar. Eu acho que a Evelyn não consegue falar por enquanto, então a Ingrid. Ingrid está podendo falar? Também não? Oi, boa noite, Oi, boa noite. Tudo bem? tudo bom? Eu fiquei interessada porque eu estou trabalhando numa empresa que é chinesa, aí Uhum, lá tem bastante chinês, aí eu fiquei curiosa de entender um pouco sobre a língua, sabe, deles. uhum. Entendi. Que legal, Ingrid. E você é de onde? É de Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso Alegre, Minas Gerais. Então, prazer, Ingrid. Prazer. Fico feliz que vocês estejam aqui. Hoje eu sei que é sábado, amanhã é domingo. Eu sei que não são os melhores dias, entre aspas, né? Porque eu sei que muita gente quer sair para comer, né? Quer ficar com a família. Então, de antemão, já agradeço aqui quem está presente. Realmente não é um dia normal, mas eu analisei bastante dessa vez que eu pensei. De segunda a sexta, acho que todo mundo chega muito cansado do trabalho. A energia que a gente tem é um pouco pela metade, né? O que a gente tem comparado com o final de semana. Então, de antemão, agradeço que todos estão aqui. Quem mais gostaria, então, de se apresentar, né? De falar um pouquinho por que quer aprender chinês, por quem é você, né? E aí a gente pode fazer outra interação, então, acho que fica mais fácil. Vocês sabem levantar a mão, né, no chat. Então, pronto. Agora, Tainara. Tainara pode falar. 你好，晚上好。É, vocês estão me ouvindo bem? Uhum, sim. É, sou a Tainara, eu moro no Goiás e eu comecei a estudar mandarim na pandemia, foi meio Uhum, irônico, que, assim, o engraçado é que eu comecei a estudar por causa do japonês, que eu tava estudando japonês na época. Só que eu achei uhum, o japonês muito complicado, eu pensei, vou pro mandarim, que na minha cabeça era mais fácil. Tudo bem que eu achei um pouquinho mais fácil, realmente, mas assim, uhum, eu fiquei estudando sozinha mesmo, vi alguns vídeos. Aí que eu conheci a senhora, que eu uhum. acabei assistindo alguns vídeos e estudando. Uhum, que legal. E você é de onde, Tainara? É, Goiás, no Gama. Ah, que legal. Não conheço ainda, mas quero um dia conhecer. Muito obrigada, Tainara. Agora a Kali, que falou que consegue falar. E daí o próximo já pode levantar a mão. Acho que você já ligou o microfone, mas ainda não consigo te escutar. Kali. Foi. Acho que deu. Acho que agora o seu microfone ficou mudo. Eu não. Meu? É, Será? agora voltou. Voltou. Olha, tô até me Ah, tá. escutando. É, oi, Linha, acho que é a primeira vez que a gente se fala. Desse, Ah, a gente se fala, pessoalmente. a gente se fala pelo Instagram faz mais ou menos uns 4 anos. Sim. É, eu sou de São Paulo, Uhum, mas na verdade faz mais de 4 anos.
que eu comecei a te acompanhar. Uhum, E que foi legal. mais ou menos em 2020. Eu acho que eu ainda devo ter os materiais da primeira jornada. Uau! Eu acho que eu tenho um caderno enorme que eu vou colocando cada coisa nova que eu vou aprendendo, eu vou colocando naquele caderno. Aham. Eu sou de São Paulo e eu tenho uma questão terrível com a audição, porque basicamente muitos sons me incomodam. Mas o mandarim e os instrumentos da música tradicional chinesa, até a ópera chinesa, não me incomodam. Hum, E também quando eu comecei a assistir séries, porque eu fui conhecer a internet quando eu tinha quase 20 anos. E quando eu comecei a assistir séries, basicamente nenhuma série de lugar nenhum do mundo me interessou mais do que as séries chinesas. E minha única amiga no mundo inteiro mora na China. ah, que legal. Vocês conversam via WeChat? Ainda não, porque eu tenho um sério problema com redes sociais, então a gente fica Hum, só pelo Instagram e pelo WhatsApp por enquanto. entendi. Ah, que bacana. Então você aprende chinês também para estar mais próxima dela, né? Talvez. Mais próxima dela, mais próximas das coisas que ela me conta, mais Uhum. próxima das coisas que eu pesquiso, das músicas. O único cantor que eu gosto no mundo inteiro é chinês. Minha atriz favorita é chinesa. Então, Ah, então você tem um pezinho mais na China do que no Brasil. parece que tudo que eu gostei na minha vida inteira era da China. Dragões, espadas, é, Uhum, as artes marciais, os instrumentos, o som dos instrumentos, o som do idioma, tudo. uhum, entendi. Então, muito bacana. Então, você tem uma paixão muito grande e isso que motiva bastante também a estudar, a aprender cada vez mais, né? Fico muito feliz que a gente esteja podendo se falar aqui pessoalmente, Kali. Obrigada, Então, obrigada por todo esse tempo que você vai também me ensinando e me respondendo, porque você é sempre muito carinhosa, é muito legal sempre conversar com você, com tudo. muito obrigada. Como você é uma das antigas, né, que está desde a primeira jornada, você sabe como mudaram as coisas, né? Acho que lá no início a gente usava quadro, e na época era muito engraçado, foi na época da pandemia, que eu fazia live pelo celular mesmo do Instagram. E aí, como o celular espelhava quando você usava a câmera frontal, antigamente não tinha tanta tecnologia, a minha mãe me ajudava, daí a gente escrevia tudo espelhado no quadro primeiro, e daí na live ficava certo. Então eram outros tempos, mas tudo isso são como que se diz? São, esqueci a palavra, mas são coisas que a gente tem para a gente ir alimentando e não queria dizer fermentar, agora eu perdi a palavra, mas são, são, meu Deus, eu estou muito sem palavra, mas são coisas que a gente vai Experiência. experiência. Mas eu queria falar uma coisa física, Ana. Ah, enfim, são coisas que a gente vai botando, né, no nosso potinho para a gente crescendo cada dia mais. Mas não era essa palavra que eu queria. Eu queria falar mais Isso. bonito. Eu lembro uma vez que seu pai fez para você toda uma transformação de luzes para E iluminar. se toda vez que eu volto pro Rio, eu vejo aquilo, assim, a gente fica com pena de jogar fora porque eu não moro mais lá, né? E daí toda vez que eu volto, eu falo assim, tipo, tá ocupando espaço, tá pegando poeira. Mas a gente fica com tanta pena de jogar fora, porque tudo faz parte, né, da minha história, de tudo que eu construí lá no início, junto com os meus pais, até chegar onde eu cheguei. Então, assim, é muito carinho, muito obrigada por vocês estarem acompanhando lá desde o início. Então, para quem Agora, chegou novo, né? É, a nossa jornada, então, geralmente acontece algumas vezes no ano, mas eu tenho feito muito menos jornada, então, assim, aproveitem bastante cada oportunidade, porque são raras, né? Às vezes, agora que eu faço essas aulas, então eu vou entregar tudo que eu posso, tudo que eu gostaria de passar e compartilhar com vocês. Então, vamos primeiro para a primeira base do chinês, que são os tons. O que são os tons do chinês? Eles são a principal base. O que seria a principal base? Por exemplo, no português, a gente até discutiu na semana passada no grupo sobre essa questão de entonação.
no português também tem entonação. Quando a gente entona de uma forma diferente, a gente está falando uma palavra diferente, a gente tem um significado diferente. E isso acontece com muito mais intensidade no chinês, porque quando a gente troca o tom de uma palavra no chinês, a gente muda totalmente o significado. Então, vamos entender o tom, o passo a passo, e depois a gente já vai fazer um jogo para vocês se acostumarem a pegar esses tons e a gente pronunciar. Como é que é a marcação dos tons? Vai ser sempre em cima de uma vogal, que nem no português. A gente sempre acentua numa palavra no português. E aí o primeiro tom, ele é geralmente assim, ó, um símbolo reto. E como que a gente vai falar? No material de vocês, eu coloquei aqui como um som neutro. Então, é um som plano, o neutro é o quinto. O som plano. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ah, bem leve, ó. Ah, por enquanto, não precisa ligar o microfone, tá? E aí, no final, eu peço para quem quiser treinar, levantar a mão que eu vou chamando, tá? Então, ah, primeiro tom. Segundo tom, ah. Terceiro tom, o segundo tom é ascendente, tá? O terceiro tom, ele parece um circunflexo ao contrário, porque ele é descendente e ascendente. A, A. O quarto tom, ele é descendente, e ele é descendente rápido. Então, A. E o quinto tom, vocês estão vendo que não tem nada de marcação. Então, ele é A, bem rápido. Primeiro, então, A. Segundo, A. Terceiro, A. Quarto, A. E o quinto, A. Agora eu pergunto para vocês acharam tudo igual? Quem que sentiu que tem diferença entre os tons? Podem colocar aí no chat. O que vocês acharam? Achou tudo igual? Sentiram diferença? Também podem colocar nos comentários depois. Tá? Então, essa diferença dos tons é parecido, né, Tainara? Verdade. Na primeira vez que a gente ouve, realmente é muito parecido. Mas depois, né, a gente vai diferenciando. E por que eu tô falando que os tons são muito importantes? Porque quando a gente muda o tom de uma palavra, a gente muda totalmente o significado dela. Por exemplo, ó, bem leve. Segundo tom, ma. Terceiro tom, ma. Quarto tom, ma. E o quinto tom, ma. Aqui no ideograma, vocês podem ver que são todos ideogramas diferentes, porque mudamos o tom, mudamos o significado. O que significa cada ideograma aqui? Por exemplo, o ma no primeiro tom é mãe. Aqui a gente tem um radical de mulher, por isso que ma é de mãe. O que tem a ver com mulher sempre vai ter esse radical, e por mais que a gente ainda não saiba o significado, ver o radical já dá para ajudar a remeter que refere a mulher, tá bom? Então, ma é de mãe. Se a gente fala no terceiro tom, ma, que é prolongado, a gente está falando cavalo. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente, de mãe para cavalo. Ma. E cavalo, ma. Daí agora eu vou pedir para vocês treinarem. Quem quiser treinar, pode ligar o microfone e a gente vai fazer os 5 tons do ma, para ver se vocês estão chamando a mãe de vocês de cavalo. Eu quero fazer um teste aqui com vocês para ver quem que está chamando a própria mãe de cavalo. Então, quem quiser treinar, pode levantar a mão aqui no Meet. Vocês sabem como é que faz isso? De levantar a mão no Meet? No Google Meet? Tem um símbolo de mão, se você estiver no computador, e se vocês estiverem no celular, daí ele está dentro de reações, se eu não me engano, tá? Então, eu vou fazer uma vez, aí depois, se vocês não levantarem a mão voluntariamente, daí vai ser involuntário, tá? Como eu faço nas aulas ao vivo com os alunos. Então, ma, segundo tom, ma, quarto tom, ma, e o quinto tom, ma. Vou pedir primeiro para Ana Maria, nossa aluna do Mandarim Qualim, fazer o modelo correto, e daí depois vocês só seguem ela, tá? Ana Maria, você pode começar? Todas ou só um? Todas, do primeiro ao quinto. Ok. Ma, 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 ma. Muito bem, perfeito. Quem vai ser o próximo a treinar? Deixa eu ver quem que tá podendo falar. Ó, a Ju também vai fazer o modelo. Vamos lá, Ju. Ma, 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 ma. Muito. E ma, bem rápido e leve. Parabéns. Lídia. Perfeito. Olá, boa noite. Boa noite.
má, 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 má. O primeiro você vai fazer mais leve, ó, Lídia. Má, 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 Nesse isso. má e má. Ma. O quinto é ma, bem rápido. Ó. Ma. Ah, tá. Má. Ok. Ma. Mais alguém? Ma. Deixa eu chamar mais um involuntário. Tainara. Quer treinar um pouquinho, Tainara? Vou tentar. Má, 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 má. Mais forte. Ma. Quarto tom. Ma. Má. Isso, e o quinto, ma. Tá bom? Ma. Acho que entendi. Foi bem, muito bem. É a primeira vez que você está falando os tons em chinês? Tecnicamente, sim. Tecnicamente? Porque na prática, não. Não praticava muito. Entendi. Então, muito bem, parabéns. Aí, agora que vocês já dominaram os tons, a gente vai fazer a nossa atividade. Ó. A nossa atividade é a seguinte. Vocês vão ter uma classificação dos tons em chinês. E aí vai ser assim, ó. Todo mundo vai ligar o microfone ao mesmo tempo e vocês vão me falar ao mesmo tempo, né? Que eu vou escutar quem que vai falar a maioria, qual que é o tom da palavra que vai aparecer aqui. Daí vão ser várias questões e vocês podem falar todos ao mesmo tempo para a gente saber qual que é a resposta correta. Eu vou falar a palavra, então quem tiver sem conseguir falar, pode digitar também no chat, tá bom? Então, ó, vai ter a marcação dos tons, e vai ser o seguinte, eu vou falar, vocês vão me falar se é primeiro, segundo, terceiro ou quarto tom. O O, o O é qual tom? 1, 2, 3 ou 4, pela marcação. Terceiro. Terceiro, muito bem, trabalho em equipe, parabéns. Então, ó, o O prolongado. Questão número 2. O, 1, 2, 3 ou 4. Gustavo. 2. Ó, marcação, segundo tom. O, isso. O. Agora, a marcação. Ma. Terceiro. Muito bem. Terceiro. Depois, a gente tem I. E Primeiro. Primeiro tom. I. Primeiro tom. I. Bem leve. Quarto? É o primeiro, aquele. E a marcação é a primeira. E agora a gente tem o I, que é o da formiga. Terceiro. Também, parabéns. Prolongado. E depois a gente tem essa daqui. Primeiro tom. Primeiro. Primeiro? Isso. Agora a gente tem o I. E segundo. Segundo tom. Muito bem, perfeito. E ótimo. Segundo. Depois, Segundo tom. segundo tom. Muito bem. Agora, quarto tom. Quarto. Meu Deus, eu me empolguei. É o Quarto. É o quarto. Eu não percebi que eu mesma falei a resposta. Desculpa. Aí agora, I. Qual o tom? I. Quarto. Quarto, muito bem. I. Isso. I. Depois, Quarto tom. Quarto tom. Muito bem.
E a última questão tá chegando. Que a gente falou, ó, bumba. Primeiro tom. Primeiro tom. Primeiro. Muito bem, parabéns, vocês foram muito bem realizados. Agora, vocês vão ver se a gente entrou no ranking. A gente ficou em primeiro lugar. Jornada do Chinês. Vamos deixar aqui registrado a nossa pontuação 12, que a gente fez em 3 minutos. Quero ver se alguém faz mais rápido que a gente. Aí, agora, a gente vai para a segunda etapa. Vocês já reconheceram muito bem a marcação dos tons. Agora, o que vai acontecer? Vai aparecer uma palavra, vai aparecer uma roleta aqui, uma palavra, e vocês têm que fazer o processo contrário. Uma coisa é reconhecer, vocês já fizeram muito bem. Agora é a hora de praticar. Por que a gente vai fazer essa atividade? Porque toda vez que vocês olharem para o tom, bater o olho, vocês vocês já conseguirem ler, já serem capazes de ler o que está escrito. E é por isso que a gente vai treinar essa habilidade. Primeiro é reconhecer, depois é ler qualquer coisa que aparecer na frente de vocês. Eu vou rolar a roleta e daí vocês podem levantar a mão para quem quiser falar, treinar. Ó, aqui está a letra U e um tom aqui, que é o terceiro. Como que a gente faz esse tom? Quem quiser pode levantar a mão que eu chamo. Mas todo mundo vai praticar, tá? Só para avisar. Todo mundo vai praticar em tempos diferentes. Muito bem, Evelyn. Terceiro tom. Perfeito. Próxima questão. Tararara. Qual que é o tom? I. Mais forte. Mais forte. Isso, porque ele é rápido e curto. Perfeito. Depois, a gente tem o Eu senti, parece que vocês estavam botando um U e um tio, assim. Tá funcionando. Senão vai virar Parece que vocês estão caindo num tobogã. Então, segundo tom, mais rápido, ascendente rápido. Isso, bem. Perfeito. Vamos rolar mais a roleta para alguns. Qual tom que é esse? 1, 2, 3 ou 4? 4. E como que a gente faz o quarto tom? Bem, forte. Quarto tom. Depois. Mudamos a nossa vogal. Como que fala esse? Quarto Ó. Quarto tom. Bem forte. Perfeito. Vamos rolar mais alguns. Quero ver se cai o especial. Esse, quem é? Primeiro tom. Também. Parabéns, vocês estão indo muito bem. E agora? Então, eu tô vendo que vocês estão falando bastante dá a impressão que é, né? Só que a letra E no chinês, ele é especial. A gente vai ver aqui na garganta. Então, toda vez que apareceu E, é um som de apareceu outro. Apareceu. Ó, agora a gente vai ler com o trema. O você já tem um. Agora a gente vai fazer com trema. Bico. Isso, muito bem. É o quarto tom dos pontos. Então, é o é U com trema. Bom? É o Vamos fazer só mais última? Vocês estão indo tão bem que não precisamos fazer a roleta inteira. Parabéns. Ó, veio o U de novo. O U no segundo tom fica como?
I. I. Quem aqui gosta de comida japonesa? Bota eu. Eu. Vocês acabaram de falar de peixe. Quem gosta de comida japonesa provavelmente gosta de peixe, né? Então, do peixe. Então, é o som do bico. Se vocês gostam de comer, tem que saber falar, né? Então, do peixe. Então, dos tons, a gente já dominou, e por isso agora a gente vai passar para a próxima etapa. O chinês é uma língua que é formada pelo pinyin, que seria a pronúncia, e os ideogramas. Daí, o que a gente vai ver agora? A parte dos ideogramas. Essa tabela está no material de vocês, tá? Quem quiser pode treinar ele nas 5 vogais. A, I, O. Aí, e tá bom? Vocês podem treinar essa tabelinha como atividade de amanhã. Amanhã vocês já acordam, assim, domingo, enquanto estão fazendo café, tomando café da manhã, vocês já vão lá, para treinar bem esses tons, tá bom? Então, agora a gente vai para os ideogramas. O que são esses ideogramas? Eu não acredito muito no método que só aprenda a falar. Claro que falar é super importante, falar é comunicação. Mas quando se trata do chinês, não adianta você só aprender a falar, porque quando você estiver na China, vai estar tudo em ideograma. Eu vou falar essa realidade para vocês, porque, de novo, né, eu comentei que eu tenho um aluno que é diplomata, que ele está morando na China. Então, ele trabalha na Embaixada do Brasil, lá na China, e no trabalho dele em si, ele não precisa falar chinês, ele só precisa falar português. Só que, como ele está na China, tudo que ele vivencia, placa, menu, ele vai nos restaurantes, vai, tipo, ver qualquer coisa tá em ideograma. Então, ele falou para mim, nossa, realmente, a gente tem que saber ideograma. Porque ele chega no restaurante, ele olha para o menu e não sabe o que pedir. Aí já aconteceu de ele pedir 2 hambúrgueres totalmente iguais, mas no meio ele deve ter falado ou visto alguma coisa diferente. Daí o da noiva dele veio com carne, o dele veio sem. Então, assim, são coisas que acontecem quando você está na China e daí você não consegue ler o que está escrito, você não consegue falar exatamente o que você precisa. Então, saber ideograma é muito importante. Quando vocês conhecerem algum método, né, alguma pessoa que fala assim, porque eu só vou ensinar vocês a falar. Então, eu sugiro que corra, porque só aprender a falar não é o suficiente quando a gente fala do chinês. Então, hoje, vocês já vão experimentar como que é fazer ideograma. O ideograma, ele é uma arte, na verdade. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer o ideograma, se a gente não entende muito bem a lógica por trás dele, a gente acha que é só um monte de traço. Só que, na verdade, ideograma, ele veio de desenhos. Então, por exemplo, o ideograma do Sol, em chinês, ele veio realmente do Sol. Antigamente, as pessoas olhavam lá para o desenho do Sol e eles tentavam reproduzir. Aí, ao passar do tempo, esse ideograma foi se tornando o que a gente tem hoje em dia. Eu estou abrindo aqui uma imagem para mostrar para vocês como é que era esse ideograma e como é que ele se tornou atualmente. Então, é o ideograma do Zhi, que é o do Sol. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, vou arrastar essa aba para cá. Então, o Zhi do Sol, ele foi se desenvolvendo até se tornar esse ideograma aqui, ó. Então, aqui é o do Sol. Deixa eu colocar aqui em imagens. Aqui. Ele antigamente, ó. Antigamente era uma bolinha, daí foi melhorando essa bolinha até se tornar esse ideograma que a gente tem hoje em dia. Então, o Zhi representa o Sol. Se você entende a lógica, você entende o desenho, depois você junta um ideograma ao outro, você vê que faz muito mais sentido. Por isso que agora eu vou pedir para vocês pegarem uma folha e um lápis ou uma caneta, o que vocês preferem, para a gente sentir como que é fazer ideograma. Ideograma é a base do chinês, como eu falei. E aí, a gente já acabou de aprender como que a gente faz os tons. Então, toda vez que aparecer uma palavra, a gente já vai conseguir ler e ainda ler no tom certo. Por exemplo, aqui o W. O W é igual no português, a gente vai ler como U. E aqui a letra O. Então, U com O,
Só que a gente sabe que a gente tem que falar prolongado o O, porque ele está no terceiro tom, ó. O O, o O. O O significa eu no chinês. Então, como que a gente vai fazer esse ideograma de eu? Eu estou colocando aqui a animação, mas eu vou fazer junto com vocês, tá? Ó. Vocês vão fazer primeiro um traço para baixo, e a lógica dos ideogramas é sempre assim, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas, como tudo na vida, desculpa, como tudo na vida tem algumas exceções. Então, um traço ou outro vai vir de baixo para cima, mas é muito raro, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Esse é o traço que eu falei que é de baixo para cima. 5, com o gancho. 6, 7. Conseguiram fazer? Então, o O do eu. O O, tudo bem? O O. Todo mundo fez? Quem já fez, pode mandar aí no chat para mim. Ah, já terminei, já fiz. Ótimo. Então, o O é de eu. Então, vocês veem que o O ele é um ideograma que tem bastante traço. Então, a gente pode até fazer uma associação, né? Como ele tem bastante traço, representa muito o O de nós, de eu, né? No caso, eu. Que eu, nós, somos seres muito complexos, né? A gente é feito por vários elementos. Então, esse O de eu, para a gente ver que ele tem bastante traço, é um emaranhado, mas que representa a gente. Então, o O de eu. Depois, a gente vai ter o ideograma de você. Agora, vocês que vão me falar como que se lê isso. Ó, baseado no que vocês já aprenderam... Ó, o slide está meio travado. Pronto. Baseado no que vocês aprenderam, podem ligar o microfone para me dizer. Como é que fala a pronúncia do você? Ni. Que é terceiro tom, né? E prolongado. Muito bem. Mi. Ok? Mi. Isso, ó, vocês estão falando muito bem. Minha é de você. Agora a gente vai fazer de novo passo a passo, ó, da ordem de escrita. Mi, ele vai ser. Deixa eu voltar aqui no computador. Ele não está animando o slide. Uai. Problemas técnicos. Estamos tendo problemas técnicos. Por aí. Deixa eu voltar um, e daí, de repente, ele aparece. Então, Ni, se não tiver animação, eu vou fazer junto com vocês, que dá igual também. Então, vamos lá. Ó, o ideograma do Ni, a gente sempre vai fazer de cima para baixo, né? Então, deixa eu corrigir esse traço. Então, de cima para baixo, ó. 1, 2. Aí, nesse T, entre aspas, que vocês fizeram, ele representa o radical de pessoa. Então, ele é um Tzinho que representa radical de pessoa, porque tanto você quanto ele e o plural, eles têm um radical de pessoa, porque tem a ver com pessoa. Não que o eu não seja uma pessoa, né? Mas, como a gente brincou, né? É um monte de traço, é um amaranhado de traços, né? Um amaranhado de coisas. Então, ni de você, daí a gente faz o lado esquerdo, que é o radical, daí vem aqui, 1, 2. Toda vez que a gente tem traço aqui no meio, a gente vai fazer sempre o do meio, que esse é com gancho, mais um ponto e mais um ponto aqui. Então, esse é o ni de vocês. Vocês estão fazendo e anotando? Como eu não vejo, né, a câmera de vocês, ficou um pouco difícil de eu ter o feedback. Então, quem estiver fazendo, né, podem mandar um joinha ou colocar ali no chat, tá? Então, ni de vocês. Pode falar, Kali. Ou você levantou a mão para falar? Falha técnica, eu não tô conseguindo mexer no celular, perdão. Ah, tá, mas foi... Ah, tá, ok. Não tem problema. Agora, depois do ni, a gente vai ter o ele. O ele ou ela tem a mesma pronúncia no chinês, mas a gente tem ideogramas diferentes. De novo, no ele, a gente vai ter o radical de pessoa. Ó, então, tá. Daí, ó, 1, 2, 3. Aqui tem um gancho. 4, 5. Então, esse é o tá de ele. A gente só consegue saber se é ele ou ela pelo contexto, tá?
Quando a gente está falando, não dá para saber. Mas na escrita, por isso que o ideograma é tão importante, na escrita a gente consegue diferenciar. Então, tá de ele. Depois do tá de ele, a gente vai ter o tá de ela, que tem a mesma lógica. Ele tem o mesmo som, só que o que muda aqui é o radical. Eu falei que aqui é o radical de mulher, porque antigamente eles viam a imagem de uma menina com as pernas cruzadas. Então, aqui esse cruzamento aqui dos traços. Então, é o tá feminino e o lado direito é igualzinho o tá do masculino. Então, esse é o tá. Não se preocupem que todo esse material tá também, todo esse conteúdo, né, também tá no material de vocês, tá bom? Tá? Então, só pra gente revisar. Eu, o, você, ni, ele ou ela, tá. Quem quer treinar a pronúncia? Podem ligar, podem levantar a mão primeiro pra gente treinar, porque a gente vai avançar pro plural. Então, pra gente fazer o plural, o singular tem que estar 100%. Como é que tá aí? Quem quer treinar? Pode levantar a mão. Ou senão eu vou chamar. O Márcio acho que tá falando. Márcio, você pode ligar o microfone, já que você já tá falando. O som, acho que você ligou do computador, acho que tem que ligar o do celular. O som do celular. Isso. Também não tá ligado, Márcio. Também não. Você tava conseguindo falar antes. Acho que tá sem o som, mas tudo bem. Eu vou chamar primeiro a Ju, e daí depois a gente volta para você qualquer coisa, tá? Ju. 我、你、 Uhum. 他。 Muito bem, você fez bem soprado mesmo, esse é o som. Parabéns. Eu tento, esse T aí é difícil, mas eu tento. Tá, né? Bem soprado. Tá. Você fez bem calma. Tá certo. Lídia, sua vez. 我、你、tá. Esse Muito soprado realmente pega a gente. Tá. Esse soprado aí pega todo mundo. Então, tá de ele ou ela. Tá. Parabéns. Alguém mais? Tudo certo? Então, se vocês não têm dúvidas até aqui, agora vai vir a hora do teste de novo. Para a gente fazer o plural no chinês é muito fácil. É só a gente adicionar a palavra man. Então, fazer o primeiro, man. Vou fazer o primeiro e vocês vão fazer o restante. Para a gente fazer eu no plural, que é o nós, a gente vai falar woman. Agora eu pergunto para vocês, como é que é vocês? 你们 Man, ó, man tem que ser bem leve e rápido. Niman. Isso, perfeito. Niman. Vocês. Agora, eles ou elas, como seria? 他们 Ah, lembra do soprado, Lídia, que você tinha feito? Então, tá. Haman. 他们 Isso. E elas, Haman. Ok? 他们 Haman e Taman. Perfeito. E por que a gente está vendo pronomes? Porque o chinês é uma língua muito fácil. Eu já vou dar spoiler de amanhã. Amanhã a gente vai ver verbos, então vocês já vão construir frases. E como o chinês é uma língua muito fácil, que não tem conjugação verbal, vocês têm que aprender muito bem essa base dos ideogramas do eu, você, ele, ela. E conseguir memorizar cada um deles. Porque quando a gente vai falar uma frase, a gente não pode falar, por exemplo, vou à academia. Esse vou está implícito que é eu vou. Mas no chinês você não pode, por exemplo, colocar só o verbo ir para dar o vou. Você tem que colocar eu ir à academia. Então você tem que fazer essa construção para conseguir falar que você vai à academia, tá? E é por isso que a gente está vendo esses pronomes.
我, eu. Ni, você. Tá, ele ou ela. Nós é o 我 mais o man. Então, 我们 juntam. Vocês, 你们. Eles ou elas, 他们. Tá? Então, isso já é a base para o chinês. Amanhã a gente vai... Vou dar outro spoiler, né? Amanhã a gente vai ver o verbo amar. O verbo amar é ai. Se eu quero falar eu te amo, basta você colocar eu amar você. Como é que vocês acham que fica? Eu amar você. O ai ni, muito bem, porque é o o de eu, ai, a gente não conjuga. Então, ai vai ficar ai do mesmo jeito. E ni, você. Então, o ai ni, eu amar você, tá bom? E aí você pode, por exemplo, falar eu amo vocês, eu amo eles me amam, eles amam ela. Vocês vão poder brincar com uma infinidade de possibilidades só de saber esses pronomes, no singular e no plural, tá bom? E aí, para a gente ir para o finalzinho da aula, vocês já vão sair cumprimentando também em chinês. Então, de hoje para amanhã e ao longo da semana, vocês já podem cumprimentar e falar com as pessoas. Como você já tem uma base muito boa dos tons, agora vai ser a vez de vocês fazerem a pronúncia para mim, ó, porque aqui já está a marcação dos tons. E depois a gente discute a pronúncia, a tradução. Então, primeiro eu já ouvi alguém falando. Ni hao. Ni hao. Isso, ó, vocês estão vendo que é terceiro tom, terceiro tom? Então, ni, terceiro tom, hao, terceiro tom. Ni hao. Vamos lá. Então, ni hao, ni hao. Toda vez que vocês quiserem cumprimentar alguém, Ni hao. ni hao, Ni perfeito. hao. Ni hao. Ni hao. Isso, muito bem. A segunda, como que a gente lê? Ni hao ma. Ni hao. Ni hao ma. Vocês lembram que esse ma, ele é um quinto tom, então ele é bem rápido, ó. Ni hao ma. Ni hao ma. Isso. Ni Ni hao hao ma. ma. Ni hao ma. Bem levinha. Ni Ni hao hao ma. ma. Com você? Tudo bem? Ni hao ma. Então eu pergunto para vocês, ó. Ni hao é oi. Ni hao ma é tudo bem? É uma pergunta. Como que a gente fala para alguém? Oi, tudo bem? Ni hao ma. Alguém tem mais alguma outra sugestão? Professora, eu posso estar falando um pouquinho errado, mas eu acho que é Hai Ni Hao Ma. Seu raciocínio está corretíssimo. Você poderia falar ni hao ma, por quê? O correto, né, a resposta que eu pensei é ni hao ma, por quê? O primeiro ni hao é só oi. O segundo ni hao ma, que é o tudo bem, então vocês estão falando duas coisas diferentes, apesar de ser o mesmo início, o mesmo ni hao, tá? A Tainara falou do hi. Hi também é outra forma mais americanizada, mais moderna de falar oi, mas também poderia falar ni hao. Então, se alguém quer falar oi, tudo bem? Ni hao ma. Vamos treinar? Ni hao ma. Perfeito. Ni hao ma. Isso mesmo, Evelyn. Então, amanhã vocês já podem acordar e conversar com o marido ou a esposa. Ni hao ma. Vou falar com os filhos, a mãe, o pai. Ni hao ma. Oi, tudo bem? Outro cumprimento que é muito importante da gente aprender é esse daqui. Vou deixar vocês lerem. Eu não vou falar. Xie. Isso. Bem. Olha só a marcação aqui dos tons. Quinto tom e, quer dizer, quarto tom e quinto tom. Xie. Primeiro é forte e segundo é fraco. Xie. Olha só como vocês já estão dominando os tons. Xie. Então, alguém te deu um presente? Xie. Obrigado, obrigada. Xie. Aqui tem uma historinha pelas imagens, tá? Eu criei várias imagens diferentes. A historinha é assim, ó, duas pessoas se conheceram. E aí o cara e a moça lá se conheceram e tal, foram passear um pouquinho. Daí a moça foi lá e deu um presente pro cara, porque era
um festival importante. Daí o cara recebeu o presente e agradeceu. Falou, xixi, agradeceu. Só que o cara cometeu uma gafe na China. Ele abriu o presente na frente da pessoa. Daí ela ficou chateada. Daí ele pediu desculpas. Eu tô inventando uma história, tá, gente? Mas, de fato, a gente não tem o costume de abrir o presente na frente das pessoas. Não é uma gafe, tá? Eu falei isso só para exagerar, mas a gente não costuma abrir. Então, até hoje, eu tenho muita dificuldade de abrir o presente na frente das pessoas, porque pra gente, culturalmente, a gente recebe o presente e abre depois, em outro momento. E aqui no Brasil, meio que as pessoas esperam, né, ver a sua reação ao receber o presente. Então, tem essa diferença cultural. Quando vocês estiverem dando um presente para um chinês, não tem expectativa de que ele vai abrir na sua frente para você ver a reação dela, tá? Então, aqui o cara pediu desculpa porque não era para ele ter feito aquilo. Daí ele pede, Dui, Puti. Aqui a gente tem duas pegadinhas. Tuei. Isso, isso. Aqui a gente tem duas pegadinhas, porque o primeiro, esse DUI, a gente não vai falar do I. Não existe do I em chinês. É como se o D-U-E-I. Dui. Daí o B-U, U. Que vocês não vão falar que. É o que? É o som de T. Então, Dui Puti, que é terceiro tom. Então, forte, forte é 3. Dui Puti, prolonga. Isso, muito bem. Tudo bem? Dui Puti. Dui Puti. Ó, prolonga mais, Elizabeth. Ti, Puti. Isso, muito bem. Então, ó, a gente já aprendeu 8, Dui Puti. Daí a gente aprendeu também obrigado, xie. A gente aprendeu Dui Puti, que é o de desculpe. E no final a gente vai aprender o tchau. Para a gente, todo mundo poder se despedir em chinês hoje. Todo mundo tem que sair da aula falando um desses dois. Vocês podem escolher o zaijian ou bye bye. Os dois são formas de falar o tchau. Primeiro aqui, 4-4, ó. Zaijian. O som do jian não é muito comum no português. Então, zaijian. Zaijian, quarto tom. Ou vocês podem falar bye bye. Toda vez que vocês falarem o B, tentem não fazer tanto o B mesmo. Ele é o som do BP. Bye bye. Primeiro tom, quinto tom. Bye bye. Na minha casa, a gente tem o costume de falar os dois. Bye bye. Então, se vocês quiserem, vocês podem treinar com os dois. Então, podem ligar os microfones para treinar ou 再见, 4-4, ou bye bye, leve, leve. Vai, Tchan. Mais forte, ó. 再见. 再见. Vai, Tchan. Isso. Bye, bye. Bye. Isso, ó. A Elizabeth fez com os dois. 再见, bye, bye. Com os dois. 再见, bye, bye. Tchau, 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 tchau. Ok? Então, vocês têm dúvidas até aqui? Hoje a gente viu várias coisas. Vocês conseguem revisar para mim o que a gente viu na aula de hoje? Os 5 tons, os diagramas dos pronomes, tanto Ok. quanto o singular e alguns complementos. E alguns cumprimentos, bem coisas do dia a dia. O que a gente está construindo agora de base? A gente quer que essa base ela fique muito firme para amanhã. Que amanhã vocês vão ter uma tarefa de casa, tá? Mas amanhã a gente já vai começar a aula com ideograma. Vocês precisam de hoje para amanhã estudar os ideogramas de pronomes. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Então, vocês precisam dominar primeiro os ideogramas, porque no início da aula a gente vai fazer já um quiz com esses ideogramas, e aí vocês vão poder fazer perguntas e respostas, selecionar lá a opção que é correta para aquele ideograma. Porque depois disso, a gente vai começar a construir frases com esses pronomes, eu, você, ele, ela. E por isso que eu falei que é tão importante a gente dominar. Porque se a gente domina, amanhã vocês vão poder falar frases assim que não estão nem no material, tá? Que daí vocês vão poder criar
frases e eu vou ajudando vocês com os verbos que vocês quiserem criar. E aí, os cumprimentos são importantes para vocês já colocarem no dia a dia. Vocês já podem cumprimentar uma pessoa numa loja, por exemplo. Eu vejo muitos alunos falando que quando eles vão numa loja de algum chinês, né, nem que seja loja, restaurante, quando eles falam em chinês ni hao, ou ni hao ma, ou um xie xie, a pessoa primeiro fica impressionada do tipo assim, nossa, você, um brasileiro veio aqui comprar e sabe falar chinês. E aí a segunda impressão que eles têm é de, uau, que incrível, eu vou conversar mais com ele. Então, geralmente, o chinês recebe muito bem as pessoas que tentam falar o chinês, tentam falar uma palavra ou outra, agradecer, falar oi, falar tchau. Então, assim, são coisas bem do dia a dia para vocês já poderem colocar em prática, tá bom? Então, eu vou passar aqui a atividade para vocês fazerem de hoje para amanhã. Eu sei que amanhã é domingo, né? É um dia mais de descanso, mas tentem tirar um tempinho para se dedicar, porque são bases importantes para a gente na aula de amanhã. Então, primeiro, vocês vão treinar a pauta. Onde é que está essa pauta? Dentro da nossa atividade. Aqui na nossa atividade, vocês viram que a gente tem os tons, os pronomes, e eu deixei aqui em branco de propósito para vocês completarem, tá? Para vocês, depois da aula, revisarem de novo, revisitarem esse conteúdo. Daí aqui a gente tem os ideogramas, e esse ideograma, ele está justamente naquela ordem que a gente falou. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão seguindo aqui com a caneta e depois esses do final vocês vão fazer ele inteiro. Aqui no início você só vai fazendo cada traço separado. Depois vocês vão fazer inteiro e toda vez que vocês fizerem já vai pronunciando. Uó, uó, uó. Assim você já vai relacionar que esse uó é aquele cheio de traço. O ni é o que tem 2 pontinhos, de direita e esquerda. E o tá é o que tem mudança de radical. Assim, vocês fazendo várias vezes vai ajudar com certeza a associar, tá? Então, a pauta de ideogramas que vocês têm que fazer de atividade é essa. O que a gente conversou hoje sobre os cumprimentos está aqui. Daí, a segunda atividade que eu vou colocar aqui, eu vou deixar para vocês, é uma atividade extra. Para quem quiser treinar melhor essa questão dos tons. Eu vou colocar o link lá no grupo, mas eu vou mostrar aqui a atividade para vocês. Então, para vocês se acostumarem a fazer, reconhecer os tons e saber como que é cada tom. Essa atividade é assim, ele vai aparecer um quiz. Então, ele tem tempo, você tem que acertar a questão certa para ganhar mais pontos, daí tem ponto extra e tudo mais. São 14 questões e vai aparecer aqui a palavra, ó, one. Daí você vai lá e clica, ó, one, primeiro tom, acertou. One. Daí depois, ó, você ganhou 100 pontos e pelo fato de eu ter feito rápido, eu ganhei mais 27 pontos. One, segundo tom, ó, one. Daí eu acertei e ganhei mais pontos. Aí aqui embaixo a gente tem algumas coisas extras. Por exemplo, se vocês tiverem dúvida de qual que é a questão, vocês podem colocar esse 50-50, que ele vai eliminar 50% das questões. Então ficou ni, terceiro tom, ó, ni, terceiro tom. Daí tem um outro que é você ganhar o dobro de pontos e o outro é dar mais tempo. Então, assim, ele é bem divertido para você tentar fazer mais pontos. E aqui no meio, ele aparece em vários cartões diferentes, ele mistura, e aí você pode seguir, aí ele vai misturar, tarará. Eu não acompanhei, não sei se vocês acompanharam, eu não acompanhei, então eu vou chutar esse daqui. Eu peguei o único que não era para pegar, que era o menos 100 pontos. Tinha 4 verdes e 1 vermelho. Eu fui lá e peguei o vermelho. Então, não façam isso, tá? Então, essa daqui é a atividade extra para quem quiser treinar. E, por fim, se vocês quiserem postar a atividade de vocês, postarem o material, postarem o que vocês quiserem e me marcar nas redes sociais, mandarem link, eu vou ficar muito feliz de ver os stories de vocês fazendo e treinando os ideogramas, tá bom? Se tem dúvidas, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma coisa que vocês queiram falar, porque senão a gente vai tirar a nossa foto da aula de hoje. Lin, como eu acesso esse material extra? Parece que eu não estou achando o ícone. Não tá, porque eu ainda não mandei no grupo. Desculpa. Você tá no grupo, Elizabeth? Tudo bem. Você tá no grupo? Tô no grupo. Ah, então ótimo. Então, no grupo vai estar todo o material ali para você acessar, tá? Obrigada. De nada. Mais alguém?
Então, vamos para a nossa foto. Quem puder ligar as câmeras para a gente se ver, pelo menos, né, nesse finalzinho da aula, a gente vai tirar a nossa foto para registrar. Eu tô vendo a Ju, a Evelyn, a Lídia, o Márcio e a Tainara. Deixa eu ver. Ah, a Elizabeth apareceu. Ni hao. Mais alguém? Eu vou tirar a nossa foto, hein? Então, eu vou contar. San. Peraí. Deixa eu ver se mais alguém vem. Ah, apareceu. Peraí. San. Ah, peraí. Eu tô tirando o print, mas meu computador tá travando. Peraí, de novo. Vou esperar. San. Agora foi. Eu vou mandar a foto lá no grupo para vocês também. E a gente se vê no mesmo horário amanhã, às 8 da noite. Ó, venham todos, porque amanhã é um dia super especial. Amanhã a gente vai ter revisão, né, do que a gente viu hoje e mais conteúdo para todo mundo sair da jornada falando muito mandarim. Combinado? Vejo todos vocês amanhã. Xixi, Niman, e até amanhã. Bye, bye. Tem que falar até, lembra? Não pode sair sem falar um desses dois. Bye, Bye, bye. Bye, bye. Bye, Vai dizer bye bye. Isso aí. bye. Bye. Vai dizer bye bye. Xixi, Niman. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 再见，拜拜。再见。